gente dizendo que esse é um dos mais complexos sistemas que a gente tem na boca. Você quer enterrar no corpo, você sabe onde é? É os dentes. É da criação mais complexa, das mais complexas que tem na boca do ser humano. Porque cada dente desse daqui tem uma função. Quando perdemos a mastigação, que prejudica a digestão, que traz problemas gástricos e intestinais, tudo isso vem dessa má mastigação. Por quê? Os dentes incisivos da frente, esses daqui da frente, vocês percebem que quando a gente vai cortar, a gente coloca logo na frente, eles servem para cortar. Os caninos desses dois aqui servem para perfurar e para rasgar. A gente não fura primeiro, depois rasga. E os molares servem do fundo, servem para triturar e terminar todo o trabalho. Então, de suma importância, quando a gente perde né? Como é que fica a situação? Outro detalhe, os braços, auxiliar no equilíbrio. O caso do jogador que vocês esqueceram. Como é que ele tem propulsão para correr se é o braço que ajuda? Auxiliar no equilíbrio, balanceando o movimento das pernas, ajuda na propulsão do corpo para frente. Ele não ia ter essa agilidade. A unha, ninguém liga para a bichinha, né? É só para pintar, para botar unha gel. Não. Proteção das extremidades do dedo e ajuda na manipulação dos objetos. É isso que Deus pensa, né? A gente vai precisar, né? Coçar o negocinho, tirar alguma coisinha. O pelo do nariz, quem é que liga para essas criaturas aqui? Olha a importância dele, gente. Retenção de partículas que vêm com o ar, incluindo as bactérias, vírus e genes. Não é perfeito isso, gente? Então a gente pensa só no coração. Não vou ficar sem respirar. Mas é todo um complexo, é todo um sistema dependendo um do outro. Quando falta, a pessoa se faltar esse pelinho aqui, aí tudo quando é ar, não tem fio, não tem nada, daqui a pouco ele está doente, nós estamos mal. Os dedos dos pés, olha gente, um dedinho que perde, quem amputa pé sabe. O que é que acontece? Mantenha o equilíbrio, sua falta prejudica o andar. Olha, a pessoa fica sem equilíbrio. O dedinho que perde, meus irmãos. É mole uma coisa dessa? O coração, aí vocês falaram, né? Bombeia o sangue e o oxigênio também é importante. E, para finalizar, quem é que liga para a saliva da boca? Cuspe. Cuspe não é uma coisa que a gente diz, você não nojenta, né, gente? Olha a importância da saliva. Esses dias eu fui na dentista, né? Vira e mexe, eu estou juntando um tártaro na minha boca. Aí eu vou fazer a limpeza. Aí eu disse, não menosprezei a higiene da minha boca, continuo do mesmo jeito. Por que tanto tártaro? Eu nunca tive. Aí ela falou, com a idade, a salivação ela diminui. Aí o que é que acontece? Os alimentos, aí com a saliva em uma jovem, a saliva é muita, você come, até quando você falar, você, no que você está ali respirando, falando, abrindo sua boca, a saliva ela vai ali, ó, limpando, tirando as partículas entre os dentes e diminuindo, por isso que junta. Olha para que serve? Lubrifique e umedece o interior da boca para facilitar a fala. E outra coisa, aí eu pego um pedaço de pão que agora começa a mastigar. O que é que ele faz? Transforma o alimento em uma massa fácil de ser digerida. Não é lindo? Não é lindo? Então, a gente até a saliva, o cuspe, a importância que todo o corpo tem. E essa é a importância que a gente vai ver desse corpo, desse estudo aqui, nesse estudo de hoje, a importância na igreja. Mas na igreja, quando eu falo, não é só a estrutura, não, em todos os lugares que a gente for. Entendeu, irmãos? Então vocês viram o que é, como é importante cada órgão. Então ninguém pode se sentir mais coração. O coração ninguém está aí, eu sou melhor do que o coração é melhor do que a saliva. Porque se eu não tiver, eu tenho uma amiga que ela teve câncer, viu, irmãos? Ela teve câncer da garganta, aqui na garganta. E ela teve que fazer quimioterapia, radioterapia, então ela perdeu a salivação. Então ela só come, vive, ela é da fortuna dessa figura. Ela não sente o gosto das coisas, porque não tem a saliva, não tem nada. A boca dela é seca.
ela comer tem que ser coisas pastosas. Olha que coisa, irmãs. Então, a saliva é menos importante do que o coração? Jamais. É todo um conjunto que todo mundo trabalhando, é como uma engrenagem. Se uma engrenagemzinha dá defeito, a máquina, ela, o que vai acontecer? Ela vai produzir menos, ela vai ser deficiente. É o que acontece quando o crente, ele olha, ele para, ele estaciona, ele fica frio e ele não faz o que ele deveria fazer de posse do que ele tem. É o que nós vamos ver hoje. Então, a introdução aqui, o que nós vamos ver nas lições anteriores, nós vimos no batismo do Espírito Santo. O que acontece nesse batismo do Espírito Santo? O pecador se arrepende. E esse batismo, gente, ele não acontece por mérito. Aí o Espírito Santo diz assim: gostando da irmãveira, bacana, gosto dela. Ela vai ter esse privilégio, ela vai ser batizada por mim. A irmã já eu não gosto dela, não. Ou então aquela irmã é mais rica, ou aquela irmã tem o dom da palavra. Não. Esse batismo não é por mérito próprio nenhum. É graça. Nós não vivemos pela graça. Aqui, ó, não é por mérito nenhum. É um ato milagroso e sobrenatural. Só pode vir do Senhor, né? Do próprio Deus. O que é que acontece nesse batismo? Antes pecador, agora reconhece seus maus caminhos e se arrepende. Porque quando a gente tem o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo está ali, né? Guiando a gente, mostrando. Às vezes eu sinto assim, que eu estou falando alguma coisa, aí eu sinto alguma coisa assim, pingo, eu já sei, estou falando demais, estou brincando de alguma coisa. Então essa voz a gente ouve quando há o arrependimento mesmo, a gente está ali arrependido. Por isso que diz que essa santificação, sou santo, me batizei, aceitei a Jesus. Não, é um processo até o dia que o Senhor vier. E depois isso aí foi antes de antes, agora na anterior, do domingo passado, foi a plenitude do Espírito que nós vimos. Cada dia, essa plenitude é o quê? Cada dia mais próximo do Senhor, intimidade, conhecimento. A gente está ouvindo a voz do Espírito nitidamente. Isso é plenitude do Espírito. Nós estamos plenos ali no Espírito, em comunhão com Ele. E quando nós temos essa plenitude, o que é que a gente começa a mostrar? O batismo, mostra aí, lê aí, gente, que está com Gálatas 5:22. Começamos a produzir as características do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso aí, quando a gente tem esse encontro mesmo com Jesus, se arrepende, somos batizados. Depois vem a plenitude, a gente fica naquela busca, a gente quer conhecer mais, a gente quer o Senhor, aí vem a plenitude, né? Aí eu já estou pronto para ir para o céu, Aí o que é que vai acontecer? A gente começa a produzir esses frutos. Por quê? Porque a gente está ouvindo a voz do Senhor. O Espírito Santo, ele fala o tempo todo, viu, gente? Ele fala mesmo. O Espírito Santo é uma coisa linda. Nós não estamos aí no mundo solto de qualquer jeito, não. O Espírito Santo está conosco. Precisamos crer nisso e procurar ouvir a voz dele. Isso aí foi o que a gente viu na lição anterior. E hoje, gente, o título de nossa lição é De Posse dos Dons Espirituais. Dom e dons espirituais. O dom no singular, gente, significa o quê? Palavra de Deus. O dom no singular é uma palavra de origem latina, é um título da nobreza. Aí depois eu fiquei lembrando, viu? Eu fiquei lembrando que quando a gente estudava a história do Brasil, Dom Manuel, Dom Henrique de não sei que lá, Dom Pedro I, esse é um título dado à nobreza. E também significa habilidade, dádiva e talento. E dons espirituais, no plural, são capacitações dadas ao crente pela graça de Deus. Quem está com 1 Pedro 4, 10 a 11? Sou eu. Servimos aos outros conforme o dom que cada um
receber, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então, o dom que me é dado, eu percebi que eu tenho o dom da oratória, é para me engrandecer, é para me achar melhor que aquele irmão, aquela irmãzinha. Tem umas irmãzinhas tão lindas, irmãs, que elas não aguentam ver um ciclo de oração. Tudo elas estão ali, e sentam, e oram, e intercedem. Eu tenho um exemplo disso da irmã Colossa, ele disse, uma mulher de oração, Clotilde, irmã Clotilde, pois é, aquela irmã de oração, que ajudou que ela tinha de orar, como ela intercedia com tantas pessoas, coisa linda. Ela orava e também gostava de visitar. Isso, o dom de visitação. Então, a gente vai dizer que aquele pessoal que fica lá na frente, com aquela oratória, com aquela coisa que tem o dom de cantar, é melhor do que ninguém. Lembra das partes do corpo? Tudo é um conjunto. Tudo tem que ser harmonioso. Porque o reino de Deus, ele precisa. O reino de Deus que enriquece com essas coisas. Não é com oferta, nem com dízimos e oferta, não. A riqueza do reino de Deus são esses dons. Quando o crente coloca em prática. Porque aquele dom que você recebe e fica igual. Por exemplo, você foi batizado, você conheceu a Jesus, se arrependeu, vai para a igreja. Você fica lá na igreja. Não bebe, não fuma, não anda em festa, não é uma pessoa que gosta de conflitos, vive em paz, paga suas contas em dias, se veste como um crente, tudo quanto é trabalho na igreja você vai, mas você não fala do amor de Deus em lugar nenhum, você só é o crente da igreja, do domingo, se veste como um crente, fala como um crente. Cadê esse dom? É como aquele servo infiel, né? Que foi dado os talentos e ele pegou e entregou. Sabe como o pai velho chamava? É o crente consome. Pois é, então consome. Então, irmãs, precisamos descobrir isso. Qual é? Como é que a gente vai descobrir? Oração. Porque nós não podemos ficar de braços cruzados, ainda mais diante de tudo isso que a gente está vendo aí. Essas pessoas, elas precisam ter uma esperança. Essa esperança que a gente tem. Quem é a nossa esperança? O Senhor Jesus. E essa esperança eles só vão conhecer quando a gente falar do amor de Deus, falar que aqui não é o fim, falar que tudo isso vai passar, porque Ele não prometeu um mar de rosas a ninguém. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós precisamos pegar esse dom. Todo mundo aqui tem, você tem, eu tenho, todo mundo Gel tem, Marcinha tem, Nicole tem, toda GG tem. Precisamos, irmãos, porque esse dom, ele não é dado ao homem, ao crente, para fazer bonita para o mundo, não. É porque o reino é bonito para o reino, é a riqueza que o reino tem. São esses dons. São esses dons que vai fazer multiplicar, que vai fazer crescer o tamanho dessa família que precisa se encontrar com o Senhor. Não é verdade? Eu passei lá, deixa eu ver, naquele dia, irmão, que a gente passou lá na rodoviária, que a gente estava aí no Campo Formoso. Estavam chegando alguns que dormem ali do lado de fora. Eles moram na rua, gente. Eu vi um guitarrista, tem um rapaz, ele não sei onde foi que ele arranjou uma cama box, ele bota debaixo do viaduto. Dorme ali. Então são essas pessoas, são esses dons, nos são dados, não para mérito próprio, não para que nós possamos nos sobressair, jamais. É para que nós possamos ir a essas pessoas perdidas, sem esperança. Elas têm que saber que existe uma esperança. E a esperança é o nosso Senhor Jesus. E diferentes dons úteis para servir a Deus. Nós temos. Os dons são diferentes. Ai, meu Deus, mas eu só vou me conformar se eu quero cantar. Deus, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Essa voz do Deus, o Senhor
pode transformar. Eu quero cantar como fulano, eu quero falar em público como fulano. Tem essa questão, irmãos, que eu percebo assim no mundo questão assim de vaidades, que você quer se sobressair, mas para quem? Se a gente precisa, quem tem que chamar, ainda tem que chamar a atenção do trono. O trono é quem tem que ficar dentro da gente, não é o mundo, porque o mundo não tem nada para nós. Eu sempre digo assim, olha, o mundo, uma característica certa do mundo, ele exalta, mas também ele abate. Ele abate e quando ele abate, ele acaba com uma pessoa. E o que o Senhor exalta, ele toca. Nós temos que buscar a exaltação do Senhor, a exaltação que vem do trono, o mundo não. Então o crente ele tem que ter cuidado com isso, mas todo mundo fica lá na frente, todo mundo vê a gente que bobagem. Quando a gente tem que chamar a atenção, o trono ele tem que estar ligado na gente. O trono ele tem que estar gostando do que a gente faz. Não é o mundo, certo, irmãos? Então, são dons diferentes, úteis para servir a Deus. 1 Coríntios 12, de 4 a 5, por favor. 12, de 4 a 5. Não está aqui não? 12, de 4 a 5. Não está aí não? Aqui tem 12, de 4 ao 5. Coisa assim como Não. pouco. Quer que eu leia? Leia, irmão, por favor. 12. De 4 a 5. 4 a 5. Dons espirituais para servir. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Está vendo aí? É o Senhor, sempre o Senhor. Certo, gente? E aqui, manifestações práticas do mover do Espírito Santo para edificar o reino de Deus. Esses dons é somente para edificação do reino de Deus. Não existe outro objetivo. Não existe questões pessoais, entendeu? Engrandecimento pessoal. Aí nós vamos para Efésios 4:12. Efésios 4:12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Está vendo o objetivo que é? Tudo é o reino, a missão que o Senhor nos dá. É o quê? Que esse reino cresça, que esse reino seja um reino rico, mas não rico, mas cheio de pessoas, de filhos. Ele quer esses filhos junto dele, lá no dia final. E nós temos essa responsabilidade, irmãos. Então, isso aqui são os dons espirituais no plural. Vamos para a efetiva manifestações dos dons espirituais na vida do crente. 1 Coríntios de 12, de 1 a 6. 1 a 6. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Saber se ainda quando gentios eres induzidos a levar-os para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em nós. Amém. Veja aí a total dependência do crente em todas as áreas de sua vida. E essa dependência, nós temos o quê? Que nos achegar o quê? As coisas do mundo, é o que o mundo oferece, é o Espírito Santo. Porque quando ele fez, foi muito claro, deixe o meu Espírito no Espírito. Então, se nós estamos no Espírito Santo, nós estamos em total sintonia com o trono da cabeça. Certo, gente? Então, como é que esses dons espirituais vão se manifestar? Vão se manifestar na igreja, como um corpo, onde cada um tem sua função. Eu disse aqui antes, no nosso corpo humano não existe órgão mais importante. O ministério do irmão Aderão é mais importante, porque ele é líder, ele é pregador. O ministério da irmã Márcia, ela só faz orar.
Ficar lá orando o tempo todo. Gente, todo o corpo, ele só vai funcionar bem. Essa empresa só vai dar lucro. Qual é o lucro do reino de Deus? Mais convertidos. Quando esse corpo estiver trabalhando em sintonia, sintonizado, não se achando superior do menos, viu, irmãs? É lindo a gente achar, aí você tem um dom de orar, ora por ela. Tem gente que tem um dom de servir, tem pessoas que podem ir ao hospital, um vizinho doente, em dom de visitação, né? Olha que dom lindo. Tem outros que têm o dom de pregar, vai nas casas, pregam. Esse dia eu estava olhando, meu Deus, que coisa linda. O rapaz entrou no ônibus e começou a pregar. Pregou. Quando chegou no meio da estrada, ele desceu. Eu pensei comigo, ele vai descer, no próximo ele entra. É um ministério dele. Aí você vai dizer assim, ninguém nem ligou. Aquilo ali serviu para alguém naquele momento. Você lembra de Filipe? Que Deus levou ele lá na beira daquela estrada. Quando ele chegou lá, estava um eunuco lá, lendo, não foi? Lendo lá. Disse, eu não estou entendendo nada. Ele se aproximou, você quer que eu explique? Olha que coisa linda. Ali dentro daquele ônibus, aquela palavra serviu para alguém. Foi mandado para alguém ali. Porque Deus é assim, Ele é zeloso com o povo dele. Ele tem o trabalhar dele. Nós não temos que questionar, mas eu não queria esse dom, eu queria aquele. Gente, o ser humano é assim, quer mandar em Deus, quer está ali de Deus, não, Deus é assim, olha que ousadia. Então, irmãos, nós temos que nos apossar dessa riqueza que Ele dá a todo mundo. Mas é como eu falei, precisamos ter uma intimidade maior com Deus, porque Ele tem que nos revelar isso aqui. É muito lindo se vestir como crente e não perder o domingo. É muito lindo tudo. Você fala como crente, todo mundo sabe que você é crente. Mas você não ganha uma alminha. Está lembrando aqui agora, né? Deus criou assim, um pé de laranja aqui, mas o pé de laranja se rebela, não, eu quero produzir graviola. Eu gosto de graviola é mais atenção, chama mais atenção, a fruta é mais nobre. Mas rapaz, eu te criei para você dar laranja. Eu vou te usar com as laranjas que você vai fazer. Você vai frutificar e vai servir a todos sendo laranja. O da graviola tem outro lugar, ele vai servir daquele jeito. Mas nós somos assim, como você falou. A falta de maturidade, a falta de relacionamento com Deus, de submissão a Deus, faz a gente querer fazer o que a gente quer fazer, não o que Deus escolheu para a gente fazer. Às vezes fica aquelas pessoas ali naquele ministério, até é uma pessoa bacana, né? Mas não dá fruto, porque não tem a presença do Espírito. Se o Espírito está dizendo que não é aquele dom, e você está ali, insistindo, mas todo mundo está gostando. Quando eu canto, todo mundo gosta. Não ganha uma alma, não toca o coração, não transforma uma vida. Porque não é aquele seu ministério. Temos que ser, irmãos, muito íntimos de Deus. Porque Ele nos revela, tudo Ele nos revela. Nós não estamos aqui nesse mundo de qualquer jeito. Ele jogou a gente, criou e jogou lá. Não. Como a gente vê hoje em dia, né? Crianças abandonadas, a gente vê animais abandonados. Ele criou e Ele vai dar conta até a eternidade. Só depende de nós vivermos essa eternidade com Ele ou em outro lugar, né? Como vocês sabem muito bem onde é. Não é verdade, irmãos? Então, dons concedidos aos crentes, aperfeiçoados através dos ministérios. Mas eu queria ressaltar, gente, que não é os ministérios. Eu já vi crente chateado porque ele trabalha no ministério da igreja. Esse ministério eu quero deixar bem claro. Em qualquer lugar que você vai. Entenderam? Eu já vi, viu, irmão, querendo sair da igreja, não tem como nada, não confia em mim,
nunca me deram um ministério. Eu até achei que ia ser eu agora, mas chamou a outra. Gente. O ministério é qualquer ministério, irmão, é na sua casa. Aí às vezes você que está sendo fiel a Deus, está cumprindo esse ministério em sua casa, e você diz assim: não estou vendo nada. Mãe, irmão, cuidado com sua fala. Está sim, porque o trabalhar de Deus é eterno. A palavra diz que ele não dorme nem dormita. E eu estava dizendo esses dias a uma pessoa, eu disse: gente, tenham cuidado com o que vocês falam, porque quando Deus está em silêncio, é coisa grande, Deus está trabalhando. Às vezes você está com aquele probleminha lá dentro da sua casa. Ô irmã, eu sou uma cristã fiel. Isso aqui não é bom, Deus ainda não fez. Você está pensando que não fez. Entendeu? O silêncio de Deus é poderoso, gente. É muito poderoso. O silêncio dele não significa que ele esqueceu da gente, que ele tem coisa mais importante para fazer. Não. O silêncio de Deus é poderoso. Então continue seu ministério em sua casa. Continue seu ministério em seu trabalho. Que é poder, é puro poder. Não sou eu que digo, é a palavra que diz, né, irmãos? Ele não dorme nem dormita. Então, 1 Coríntios 12, 31, só para a gente ver. Portanto, procurai com Deus os melhores homens, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Eu quero só ressaltar a vocês, porque ficou assim, meio estranho, né? Os melhores dons, parecendo que está contradizendo tudo que eu estou falando aqui. Mas quando Paulo fala aí desses melhores dons, ele quis dizer, no contexto que ele estava, os melhores dons são os mais úteis para a igreja, para aquela igreja. Entendeu? Ele não quis dizer que, olha, o melhor dom é aquele que aparece lá em cima do púlpito, todo mundo está vendo, é pregar, é cantar. Os melhores dons não parecem, olhando para os olhos do mundo, não é esse? Mas aí o que ele quis dizer com esses melhores dons? São os dons que são úteis para a igreja. Os melhores são esses. Não importa se ninguém sabe, se ninguém viu, não importa. Se é aquela irmãzinha que ora, se é aquela irmã que faz visitação que ninguém vê, né? A gente vai ver aí no culto? Não. Os melhores dons que ele se refere aí são os que são úteis. E quem é que sabe o que é útil? Sou eu? Sim, é ele. É ele que sabe. Então é concedido conforme a vontade dele. O mérito próprio meu, porque eu sou bonitinha, porque eu falo bem, porque eu tenho dinheiro, dou dízimo alto. Não. Tem mérito, é tudo pela graça. Cada dom, capacitação, porque dom é capacitação que ele nos dá, né? Tem um objetivo específico. É preciso conhecê-lo e aperfeiçoá-lo através dos ministérios. Por exemplo, foi me dado o ministério de orar. Eu oro só de vez em quando. Não, você vai orando, sempre orando. Esse é o ministério que foi lhe dado. E cada vez mais você vai ter mais intimidade com o Senhor, e até Ele encaminha a sua oração. Já aconteceu, viu, irmãs, de eu estar orando e a pessoa diz: olha, ora por esse motivo. Aí eu começo a orar. Aí eu falo no motivo, mas daqui a pouco depois eu digo assim: meu Deus, essa palavra não foi minha, eu não tinha conhecimento disso. O Espírito Santo, ele nos dirige na oração. A oração que aquela pessoa precisa. Entendeu? Você vai com aquele objetivo de orar por aquele problema específico. Mas ele sabe o que é que está acontecendo ali. Não é só aquilo que foi dito. Entendeu, irmãos, como é? Então, se eu tenho o dom de orar, eu tenho esse dom, só oro quando me chamam para orar. Não, tem que estar orando mais ainda. Porque Deus usa a nossa oração para transformar vidas, para ajudar pessoas, para a edificação do povo. Lembra dos membros? A oração é fundamental, é base da oração. Entenderam? Então, para aperfeiçoá-lo, através de 1 Coríntios 12, de 12 a 14. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e
todos os membros do corpo, ainda que muitos formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Aí, só foi confirmar o que eu digo. O corpo, a igreja, que somos todos nós, não existe melhores nem piores, não piores, porque são todos bons. A gente gosta, eu queria uma insatisfação, né? Querendo, porque eu acho que o que mais pesa nessa hora dos dons e irmãs é a questão da vaidade, né? Eu queria aparecer, mas aparecer para o mundo. Gente, o que é que o mundo tem para nos oferecer? O que é? A palavra de Deus diz que se a gente tem a recompensa dos homens, essa é a única recompensa que vamos ter. A recompensa dos céus. Se nós buscamos só essa recompensa, é a única que nós vamos ter. E a gente, eu falo no mundo em geral, tem feito muito isso. Quer a exaltação do mundo, a exaltação humana, quer agradar os homens, quer mostrar o quê? Se a gente sabe que a nossa morada eterna ela não é essa. Eu encaro essa morada aqui como aquele deserto lá, que o povo passou 40 anos. É ali um lugar de purificação, de santificação. Porque a nossa morada eterna ela nos aguarda. Porque ele diz, estou indo lá providenciar a morada, né? Cuidar da nossa morada. Não foi isso que o Senhor Jesus falou? Então ele está lá, já tudo prontinho, esperando quem? Os filhos. E os filhos vão ser só nós? Por isso que esse dom nos é dado, porque nós precisamos abrir a nossa boquinha e falar desse projeto maravilhoso. Depois eu quero falar com vocês. Olha, se você quiser, você diria que nós precisamos, irmãos, arregaçar, eu digo assim, arregaçar as mangas mesmo. Porque o mundo, eu vou dizer uma palavra só, o mundo geme. Sabe o que é gemer? O mundo geme. Quando eu falo mundo, eu não estou falando da guerra na Ucrânia, eu não estou falando da fome na África, eu estou falando na porta da casa da gente, dentro da casa da gente. Não é verdade? Esse gemido é longe da gente? Então como é que a gente pode vir para a igreja, se encher, plenitude? Um dia conhece Jesus, aceita, depois tem a plenitude, você fica assim cheio, tudo perde um congresso, um seminário, um crente cheio, transbordando. Mas um crente que não ganha uma alma. Mas eu falo, a pessoa continua, gente, isso aí não entre nessa seara. O que você tem que fazer, você vai ser usado pelo Espírito Santo. Vá lá e fale. Ó, gente, já aconteceu. Uma vez eu fui ensinar em uma escola, né? Eu estava muito inquieta, pequenininho, muito barra pesada. E toda escola que eu sei que eu tenho uma missão. Aí eu ficava triste, né? Meu Deus, eu tenho coração duro, eu não vi um melhorar. Eles melhoraram até os bordos do Chico, quando o Chico falou, professora, foi mal. Mas não é isso, eu não vi que a gente sente, sabe, irmão? Mas aí eu fiquei inquieta, fiquei triste, eu estou perdendo minha habilidade de falar do Senhor, pisando, né? Mas depois, aí eu orei a Deus, fiquei triste mesmo, porque eu me sinto assim, quieta, eu não posso ficar calado. Depois Deus me mostrou, gente. Ele não me colocou ali na escola, o meu campo não era aquilo, o meu campo era outra pessoa que estava lá. Entendeu, irmãos? Porque às vezes a gente vai, porque eu já falo, até eu nem estou falando mais, porque o pessoal de coração duro, tem que continuar, a obra tem que continuar. Você vai entrar nessa seara de que as pessoas, ninguém absorveu nada, está todo mundo do mesmo jeito, não. Às vezes você está ser colocada naquele lugar,
Você não está vendo, como disse a você, o silêncio de Deus é poderoso. Você não está vendo nada, mas você tem que crer. Quem Ele mandou ir para aquele lugar? Entenderam? Quem mandou você estar ali naquele lugar? Ele tem objetivos que não são ocultos a nós, mas ele tem vidas ali que Ele quer alcançar. Ele tem vidas que precisam daquela palavra naquele momento. Talvez aquela vida não se converta ali naquela hora, mas já pode estar a mercê de fazer uma bobagem. Lá adiante, anos depois, ela se converte, mas naquele momento, aquela palavra que você levou, aquele conforto que você levou, aquela oração que você levou, serviu para trazer um pouco de refrigério para aquela vida. Porque na hora certa, o Senhor vai dar cara. Não importa se não foi na hora que você pregou. Entenderam, irmãos? Porque acontece muito disso assim, não é verdade? E tem que saber que a palavra é poderosa. E nós precisamos nos colocar como o profeta Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me. O crente pede, mas o Espírito Santo concederá conforme o dom que for mais útil à igreja. Já falei sobre essa questão de utilidade. Não é o que é os melhores dons, não. O que for útil. O que a igreja vai precisar naquele momento? A igreja está precisando de um ministério de visitação, um ministério de oração, um ministério de servir. Às vezes tem pessoas, eu já vi um testemunho de um irmão e disse: irmã, eu não sou muito de falar, eu oro, mas eu tenho muito essa disposição de estar ajudando financeiramente, eu vou lá, e eu sempre estou procurando, parece que eu tenho essa habilidade de perceber onde já está se precisando de ajudas financeiras, e ele ajuda mesmo. Entendeu? É lindo isso? É um ministério, é um ministério, entenderam como é? E cada crente será capacitado para a cooperação e edificação da igreja, servindo a igreja e servindo os irmãos. Entendeu? É um caminhar, é um compartilhar eterno. Aí eu estava dizendo ao irmão, viu? Os crentes, eles têm errado muito. Eles têm desagradado. Eu tenho certeza que o Senhor não vê isso com bons olhos. Essa questão de os crentes não irem mais congregar, os crentes não buscarem aquele momento de estar junto. Ficam, como eu estava dizendo, a internet, né? Eu disse, irmã, a internet, quando bem usada para o reino de Deus, é bênção, mas ela também pode virar maldição. Nessa questão aí, porque as pessoas elas têm se enganado. Nós não podemos ficar em casa, isolados, sem ter esse momento de comunhão. É uma hora que você está ali junto do irmão, ele está cheio de problemas, ele não fala nada a ninguém, mas você está ali, conversa com ele. Às vezes você dá uma palavra que ele precisava ouvir. Como é que você vai ouvir essa palavra dentro de quatro paredes, assistindo o culto online, irmãos? Você está entendendo? Aí você tem um cara que diz, aquele problema que você tem, um problema específico. Aí você vai para a igreja, ouve os louvores, aquele louvor fala com você. O irmão disse a você, o irmão do lado. O irmão, como é que você está? Dá um sorriso bonito para você. A paz do Senhor, irmão. Às vezes não sabe nem do seu problema. Aí começa a conversar com você, daqui a pouco conta um caso, uma coisa. Aí você diz, meu Deus, pode ter sido Deus que encaixou direitinho no que eu estou passando. Aí você se sente edificado, traz um refrigério no seu coração. Como é que você pode ficar dentro de casa, assistindo um cultinho online? O cultinho online. Não, temos que ter cuidado. Eu acho, irmão, quando a gente teve o problema da pandemia, a gente precisava se resguardar realmente. A palavra de Deus, ela nos dá um senso também. Mas nós temos que parar de dar desculpas falsas para não estar em comunhão com o Senhor. Porque como corpo, como eu falei do corpo, são todos importantes. Todos importantes. Não tem aquela irmãzinha que só fica lá sentada, ela é importante, que sempre falta um dia com o pai. Aquela irmã que dá bom dia, aquele sorriso para todo mundo, é importante para todo mundo da igreja. Entenderam? Então, como povo, nós não podemos pegar o coração
que tirar daqui e deixar ele lá isolado. Por quê? Porque a máquina não vai funcionar perfeitamente. O reino de Deus ele não vai funcionar conforme a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é que esse reino, ele cresça, ele vai crescer como os anjos vêm pregar, os anjos vêm falar da nossa única esperança. Essa missão foi dada a cada um de nós. Então, como corpo, precisamos fazer com que esse corpo cresça, que esse corpo funcione perfeitamente. Como é fazendo a nossa parte. Se é orar, é orar. Se é visitar, é visitar. 1 Coríntios 12, de 6 a 14. 6 a 11. Veja bem o que é que diz aqui. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Que gente, né, que a gente vai conversar. Gente, a gente procura aquela pessoa para dar conselho, o dom da sabedoria. Ela tem conselhos não delas, mas que vem diretamente do Espírito Santo. Encaixa direitinho. A gente segue aqueles conselhos sabendo que vem do Senhor, que não é daquela pessoa. Cada um é dado a sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé. Não tem pessoas que estão tão cheias de fé, que quando a gente se aproxima para falar qualquer coisa com aquela pessoa, a gente vê tanta fé nela, que a gente diz assim: eu quero conhecer mais desse Deus, eu quero conhecer, porque a vida dessa minha filha, já vi alguém falando assim, gente, que ela é cheia do Espírito. Precisa ver a vida dela, a família toda cheia, tudo destruído, mas eu nunca vi ela abrir a boca para se lamuriar, para dizer que está tudo bem. As palavras dela são só palavras de incentivo e de fé. Isso não é um dom, é um dom, e as pessoas notam. Não pense que ninguém está indiferente, não. Cadê? Não. O mesmo Espírito, a fé, e a outra pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Tem pessoas que oram e acontece cura, sabia, sim, irmãos? É um dom dado. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o discernir dos Espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, aceitamos ao Senhor Jesus, estamos em plenitude, intimidade, oração, busca. Aí a gente quer que a gente faça como crente: Senhor, me revela como o Senhor quer me usar, o que o Senhor quer de mim, me revela. E a gente, parte passando. Porque, como eu disse, crente cheio, pleno do Espírito, mas aquela vidinha, aquela friezinha, tem todas as características de um crente, mas o Espírito Santo não está neles. Então se torna uma pessoa religiosa, né, irmão? A gente está cheio de religiosidade. Pessoas religiosas é coisa muito linda, como a vida santa, aquela moça, como vive para o Senhor. Mas religiosidade, ela, às vezes, as pessoas não têm nem ciência de que está vivendo uma religiosidade. Você falou a questão da fé aí, né? O dom da fé. Porque às vezes quando a gente fala, leia apressadamente a palavra, vem o primeiro entendimento que parece que alguns receberam o dom da fé. Mas eu não tenho fé, não. Eu não tenho fé, não. Não é bem isso que Paulo está falando. O dom da fé é o que Deus lhe deu, o dom da fé. Todos os dons são usados para o proveito do corpo, para a edificação da igreja, e quem usa é o Espírito de Deus. Então esse dom da fé é o que? A sua fé que você tem, Deus vai lhe dar um dom, de forma que a sua fé vai ser usada para edificar o corpo de Cristo. Deus está confiando a você esse dom, e você vai
pela confiança que tem no Senhor, pelo relacionamento, você vai permitir que o Senhor use a sua vida de fé, use a fé que você tem em benefício do corpo, em benefício de outros, né? Vamos testemunhar, vai testemunhar a sua fé. Não é fácil, porque você vai ser testado na sua fé e o teste que você vai passar, as provas que você vai passar, vai edificar outras pessoas. Isso aí. As pessoas vão olhar, aí começa aquela expectativa, aquela admiração. Eu quero conhecer esse Deus, porque eu não passo nem metade da metade do que essa criatura passa e eu estou despencando. Entenderam, nossa querida? São dons lindos que nós precisamos viver, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer com que esse corpo e o reino de Deus ele cresça, ele cresça. E concluindo, o crente de posse dos dons espirituais precisa partir para a oração, entendeu? Foi o que eu acabei de dizer. Não é fazer como aquele servo infiel, recebeu os talentos, o outro foi e fez progredir e multiplicou, o outro também fez a sua parte e ele pegou e enterrou aquele caminho. Viveu uma religiosidade, né, gente? Vamos ter cuidado para a gente não viver essa religiosidade, entendeu? O crente do domingo, o crente que vai para os encontros, vai para os seminários, mas ó, a boquinha fechada. No trabalho, na rua, onde vai, ninguém percebe nada diferente dele, só as roupas de crente. Ele não testemunha do que o Senhor fez na vida dele. Ele não mostra ao mundo o que é a presença do Senhor, a diferença que a presença do Senhor faz na vida dele. Entendeu, irmãs? E como o corpo, cada membro é importante, cada um de nós aqui é importante. Lembra dos órgãos? Cada dom é preciso e necessário para que o reino de Deus se estabeleça de forma efetiva na vida do crente e, consequentemente, na vida da igreja. Por que eu dei ênfase a esse consequentemente? Porque nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo está conosco. Existe uma busca, uma intimidade, uma plenitude. Mas é como eu disse, vai ficar tudo aqui guardadinho, tudo aqui. Olha o que fala. Efetiva a vida do crente, estabelece de forma efetiva os dons e, consequentemente, na vida da igreja. Eu recebo o dom e agora eu vou trabalhar na vida da igreja. A igreja, eu e a igreja, o corpo todo, as pessoas que convivem comigo, o corpo da igreja vai ser edificado, ele vai ser enriquecido com a prática do seu dom. Porque o dom, simplesmente, ele não tem o poder se você não partir para ação. Entendeu? Ou eu recebo o dom, eu sei que meu dom é de orar um no outro. Qual é a riqueza que eles vão produzir aí? Nenhuma. E nós somos depósito de uma coisa muito grande, que é o Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele está aqui a todo momento nos dizendo: vai que eu vou com você, vai que eu vou na frente. Você não vai ficar lá sozinho. Lembra daqueles crentes que os discípulos com medo, que Jesus falou a ele: não pode ir. Chega lá, o Espírito vai usar a sua boca, vai usar a sua vida. Entendeu? Ele dá, ele capacita. Olha que coisa linda, ainda vai de juntinho. Não é lindo, irmãos? Então nós precisamos, como eu mostrei ali, o nosso corpo aqui, nada é mais importante do que o órgão mais importante do que o outro. O meu cabelo tem importância aqui no meu corpo, no sustento do meu corpo, no bom funcionamento do meu corpo. Tudo aqui é um equilíbrio, tudo é unido, um depende do outro. Então nós temos que ter essa visão. Não é porque eu canto bonito que eu tenho mais importância no corpo da igreja, no reino de Deus. Não. Eu sou como cada um. Eu posso deixar de cantar, mas
o reino, ele fica um pouco mais pobre. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer um reino bom. Já pensou? Está aqui com 1000 pessoas. Porque você pegou aquele talento seu hoje, vou usar esse talento essa semana, eu quero eu. Aquele reino podia estar com 1.100 pessoas, 1.300 pessoas, 3.000 pessoas, se você pegasse esse conselho e colocasse em prática. Entenderam? Entenderam meu exemplo? Uma simples palavra, porque eu estava falando a uma amiga minha, quando você usa esse dom seu, eu prego para essa nome, eu prego para Fernanda. Fernanda aceita. Aí eu quero que você pense assim, está pensando errado. E os parentes de Fernanda? E os parentes de Fernanda? Gente, é como se fosse um efeito dominó. É uma coisa linda que acontece no reino de Deus. Então, o que é que custa a gente pegar e ter esse entendimento dessa responsabilidade, dessa missão linda, que é falar da coisa mais linda do mundo? A gente não vai fazer ele falar isso. E a gente não fala de tanta figura, né? Coisas, a gente fala de coisas que tem prazo de validade, coisas que se acabam, a gente fala, né? Super recomendo. A gente não tem esse negócio de dizer, compre, pode comprar, minha filha, fique tranquila, eu estou me sentindo hiper bem com isso. E a gente não fala que é isso. Mas é muito bom. E além de ser ele tem um amor, um zelo, e ele tem, só ele tem palavras de Pedro. Lembra de Pedro? Para onde eu vou, Senhor? Para que lugar eu vou? Só cair que Jesus falou, vai não, porque tinha vários discípulos. Aí começou a voar, foi saindo, né? Porque eles estavam em busca de quê? De milagres, de benefícios, como o povo vive aí hoje, né? As igrejas pregando o evangelho da riqueza, da prosperidade, e aqueles começaram a só ficar os 12. Aí Jesus perguntou, e vocês? Aí Pedro demais, não podemos assim, só o Senhor tem a palavra de Deus. Então que nós possamos ter essa consciência. Não existe nenhuma outra esperança, não existe esperança em lugar nenhum, no universo, na vida não existe. Nossa única esperança é o Senhor Jesus. E nós precisamos cumprir essa missão. Nós precisamos pegar essa riqueza que Ele nos dá e distribuir. Nós não podemos ficar com essa riqueza só para nós. E que Ele possa nos capacitar. E eu peço a vocês que escrevam aí qual é o dom de vocês aí, por favor. E eu. Leiam aqui, por favor, só para concluir. Gálatas 5:25, por favor. Está com alguém aí? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha, está confirmando tudo, né? Vamos viver no Espírito, vamos andar no Espírito. Escrevam aí, irmãos, por favor. Enquanto o povo está escrevendo, Pois não. eu estava pensando aqui, né? Vou pegar aqui o apóstolo Paulo. O preparo que o apóstolo Paulo tinha, os dons que ele tinha, e hoje, dentro das instituições evangélicas. O apóstolo Paulo era para ser o pastor de uma grande igreja, para pregar em grandes eventos, né? Seria a visão que muitos teriam. No entanto, o apóstolo Paulo saiu, foi de cidade em cidade pregando o evangelho. Ele botou tudo que o Senhor me deu é para uso da igreja e para o crescimento do corpo de Cristo. Então ele foi cidades pequenas, em diversos lugares, se submeteu a tantos riscos, perigos e perseguições para pregar o evangelho, proclamar o evangelho, formar líderes, formar igrejas, e saiu. Aí eu estava lembrando hoje, essa semana eu estava vendo um testemunho de um pastor. E o pastor dizendo que ele é pastor de uma igreja. Então ele está dizendo, eu fui convidar um pastor para vir pregar na minha igreja. E liguei, e quem atendeu foi a secretária da igreja dele. E aí eu falei, não, eu quero ter contato com ele, eu quero vir pregar aqui na minha igreja. Pastor, é impossível. Como assim é impossível? É porque o pastor daqui, ele agora só prega em grandes eventos. Ele só prega em congressos, seminários, conferências.
ele não aceita mais convites para ir pregar em igrejas. Aí ele está dizendo o absurdo que muitos estão tendo, né? Esse é o evangelho que muitos estão enxergando. Você falou aí, E se irmão. você prepara um sermão, um estudo de uma escola bíblica, pode ter 2 pessoas, pode ter 200. Deus está te dando a palavra para você levar quem foi. É tua função dar a palavra. O que a semente dessa palavra vai fazer no coração de cada um não pertence a você. É o Senhor que vai dar continuidade. Mas é a visão hoje que vai se arraigando dentro de muitos, é essa aí. Paulo, se estivesse aqui agora, irmãos, ia até outdoor. O irmão Paulo ia até aquele jogo de luz na hora que ele entrasse, aquela parafernália que o mundo gosta. Mas é como o irmão falou, foi que Paulo saía, era andando a cavalo, né, irmão? Cavalo. Paulo ia naqueles lugares mais distantes, em lugares difíceis que ele ia. E chegava lá, implantando igrejas, falando do amor de Deus. Aqui, ó, o irmão falando aí. E essa realidade é de muitos. Deixa eu ver minha agenda, olha. Que agenda, lá no gabinete, lá, sentado no ar-condicionado, não sei lá, vamos ver minha agenda. Ele tinha que estar aí, ó, porque como eu disse a vocês, o mundo geme. E quando ele está lá, olhando a agenda dele, o mundo está gemendo. As atrocidades estão acontecendo, por quê? Por falta da palavra. Não é verdade? Então nós precisamos, cada um, vamos, como é o nome? Enxergar da forma que esse pastor e que muitas pessoas estão enxergando aí. Eu não sou nada, eu sou apenas uma unha. Viram aí o detalhe da unha, a importância da unha? Eu só sou, nessa engrenagem toda, eu só sou um pelinho do nariz. Eu gratidão a Deus. Essa coisa está fazendo aqui, eu falei assim, eu não vou responder nada, porque eu não sei até agora. Mas você nunca viu assim alguma habilidade que você já percebeu que você tem, que as pessoas falam que você, olha, você tem isso, você ninguém nunca falou, não? Não, é porque eu sou uma pessoa que não acredita muito em mim. Incrível. Fernanda, é dada a todos. Você é filha. Creia nisso, viu? A todos, meu irmão. Então, nossa oração, nós vamos orar por essa busca. E ele vai te revelar. Porque ele é filho, ele vai te revelar. Quando você for falando, desculpa, é que eu vi Não, você andando. fica à vontade, irmão. Então, assim, quando você foi falando, eu me lembrei assim, os 4 últimos anos que eu vim vivendo, e eu falei, nossa, Deus é sobrenatural. Então, quando você foi falando, foi o que eu fui vivendo durante esses 4 anos. E eu falei, poxa, Deus me mandou um dia que ele queria falar realmente comigo. Amém. Está vendo como eu digo a você que ele é cuidadoso? Ele é zeloso. E assim, agora eu tenho uma coisa para colocar aqui, escrever. Porque eu não conheci a minha, que, assim, eu conheci tem pouco tempo. E ela já vinha olhando por mim, pela minha família, eu não conhecia ela. Nós temos 2 anos que ela mandou recado para amigos do encontro da minha família, só que eles não chegavam até mim para mim falar. Sim. Então, uma oportunidade, Deus fez com que eu falasse com essa menina que tinha um recado para mim, e que eu falasse de Deus para ela, e ela falou, Fernanda, isso para mim contou, há 2 anos atrás era para mim ter te dito isso. Só que como você é católica, como você adorava Maria, que a gente adora, a gente adora, e a gente adora sem saber que a gente está adorando, porque é uma coisa natural, você nasce dentro da igreja e você vai levando o que você acha que é natural. Atrás Deus abre o seu braço e fala, não, estou pensando errado, ninguém vai ao pai sem amar o filho. Amém, é verdade. Então a gente já está fazendo a alteração, a gente já está colocando uma terceira pessoa que não existe. E no caso, uma 4ª pessoa, né? São 3 pessoas. Então a gente já coloca o quarto, quinto e vai sentindo santo. Então, depois, eu na oração me pergunto, meu Deus, como é que uma pessoa ora por mim, uma pessoa passa direto na minha porta e eu não conheço? Me mostra quem é essa pessoa. No dia que ela passou, eu olhei e falei, é essa pessoa. E ela realmente era essa pessoa. Deu oportunidade de a gente conversar, tá? E a história que eu fui contando para ela, a dúvida até essa, ela me falou assim, Fernanda, Deus te colocou nessa família porque você
desculpa, eu quero falar. E você me dá a resposta agora. Seu ministério é esse. Ele pode depois, Fernanda, ainda ali colocar em outros ministérios, mas seu ministério inicial é esse. Entendeu? Você pode já ter começado o seu ministério, já pode ter começado a orar, mas como eu falei, Deus não está acontecendo, está sendo, não. O silêncio de Deus é poderoso. Ele é poderoso, ele está. Está nervoso, assim, porque esse ano Deus tem falado muito comigo. Muita revolução, muitas coisas, e através disso, meu sonho eu também tive que a Batista foi para aquela igreja Paz e Bíblia, frente ali no Codópolis. Não me identifiquei porque assim, por mais que eu tenha adoração na igreja católica, quando eu fui para lá, eu falei aqui é para ninguém do nada. Aqui é para quem vai receber a primeira sementinha na igreja de São Jacobópolis. Eu falei, então, tem verdade isso aqui que eles estão ouvindo, que não é a verdade dele. Então, se eu vim do mundo, exatamente 100% do mundo, lá e lá. Mas para você que já está com a sementinha brotando, eu acho que ele acaba secando a sua plantinha que está nascendo. Aí, mesmo assim lá, Deus falou para mim. Ele falou que eu, através de uma pessoa de oração, ela chegou para mim e falou assim, que eu tenho que buscar intimidade com Deus. Que eu já tenho, mas eu estou guardando. Eu sabia. Eu já fluí. Através de um sonho, eu ouvi assim a voz de Deus, não verdade, mas eu ouvi a voz de Deus e o sonho eu voava, assim, bem baixinho. E a voz falava assim, você ficou maravilhada por isso? E normalmente as pessoas querem voar alto em cima das casas, né? Eu voava bem baixinho assim, como diz meu irmão, eu flutuava. E aí Deus falou, eu tenho para você muito mais que isso. Amém, Senhor. Mas creio. Tudo que foi dito aqui hoje foi só um resumo De tudo que você já estava vivendo. Glória a Deus por isso. essa oração, eu não sabia. Então bote aí, irmão. Vamos, pode botar, eu dou na oração. Qual é o seu dom aí, irmão? Pode ler. Pode ler, você se sentir à vontade, viu? Eu botei aconselhamento, é como você falou, a gente não percebe, mas quando eu estava ativo aqui, tinha aquela vida de advocacia, de se ensinar lá em 3 turnos, ia para fora e tal, mas sempre aparecia alguém lá em casa, pessoas conhecidas, colegas lá do estadual, inclusive teve uma colega nossa, que eu fosse trabalhando com questão de, né, e estava assim, prestes a cometer um suicídio, um desespero de vida. E chegou em casa, aí entrar, né, sentou-se, eu comecei, aí eu deixei ela desabafar, ela chorou. Aí realmente eu vou, Deus me deu uma palavra para ela, eu me intercedi por ela. E encaminhei para a pastor Hélio na ilha. Então, essa foi uma das, né? Várias outras pessoas assim, então eu sempre tive esse dom de paciência de ouvir. Eu tenho 2 cunhadas minhas, uma de São Paulo e outra daqui. São pessoas, uma da minha idade, a outra já tem 90 anos. E aí, eu levo, às vezes, na meu Deus, mulher, como é que você fica pegando coisas, mudando, você é paciente demais. Eu digo, mas as pessoas precisam de alguém que ouça. Né? Então, Deus me dá, e me dá a palavra também de estimular, de encorajar, entendeu? De orar. Tem uma que mora em Salinto, gosta de Salinto. E ela sempre me pede, porque também já foi usada por Deus para resolver um problema, um conflito de família seríssimo. O pai, meu cunhado, estava desgostoso com a filha, cometeu um ato que ele não se agradou, ficou de mal com a filha, estava assim, inimigos. Não se falava, isso durou alguns anos. E aí minha cunhada, Deus trouxe eles aqui, ficaram na nossa casa, e eu orei bastante, continuei orando pelo problema e Deus deu a vitória. Então ela hoje, eu não sei se já se batizou, mas ela manda áudios para mim, ela frequenta a igreja, né? Eu vou até perguntar se ela já é batizada. Uma das outras filhas dela, hoje,
Graças a Deus, mãe de Queca, odontóloga, casou, morou um ano aqui com a gente, estudou. Nesse ano que ela estudou aqui, vinha comigo para a igreja, na época era adolescente, olha que coisa linda, se decidiu aqui. Aí ela fez o vestibular, passou para a fisioterapia, foi estudar em Jequié. Conheceu um rapaz batista. Casou-se com esse rapaz, hoje ela é serva do Senhor, trabalha nos encontros de casais, as filhas, todas, uma menina Júlia, que tem 14 anos, é cantora da igreja, mandou uma foto, a coisa mais linda, ela cantando, toca violão, canta na igreja. Então, assim, Deus vai levando a semente, né? Vai plantando a semente no coração e ela vai. O reino vai crescendo, vai crescendo. Pois é, então, assim, é toda experiência, né? Porque Deus nos trazia, orava e minha cunhada, todo problema, ela liga para mim, manda áudio para mim, pedindo oração. E eu oro todo dia, eu tenho esse compromisso de enviar mensagens, né? Eu falo do Senhor Jesus, às vezes eu digito mesmo assim, oro, boto oração. Tem uma outra colega que foi bispo estadual, estava em desespero na situação. E eu nem sei porque ela é mais amiga do meu marido, porque na época eu nem trabalhava no estadual, na época ela trabalhava. E ela hoje mora em Salvador. Desespero de vida, problemas emocionais, família, aí Deus me usou. Muitas vezes as madrugadas para orar. Aí eu orei e mandei uma oração para ela gravada. Até hoje na minha cabeça. Só que como foi anteontem, mandou uma mensagem com a foto de Nossa Senhora Aparecida. Deixa me irmão. Aí não, aí foi. Aí o que é que eu faço? Digo, meu Senhor, me dá a direção para a gente tem que ter assim. Sabedoria para não desapegar o relacionamento, né? Para não atingir a credibilidade das pessoas, né? Aí eu ignoro, faço por conta que não vi nada e continuo mandando minhas mensagens minhas, né? Ela agradece, mensagens sempre assim, glorifico a Deus, bíblicas, mensagens bíblicas. Por isso que eu ministério isso, para ver se eu estou limitado agora com algumas situações, né? Que eu não estou mais fazendo. Mas quando tem oportunidade, a senhora não perde, não é verdade? Porque antes eu era de visitar, de até na cadeia já preguei, levada pelos filhos, porque eu sou tímida. Mas Deus me levou, foi jovem, fiz uma pregação barata. Então assim, né? Hoje eu fico melhor, não, irmão, na oportunidade de ser de Deus conhece suas limitações. Então, ó, gente, por conta do horário, eu só vou pedir uma coisa a vocês. Que vocês continuem orando, continuem se colocando diante do Senhor, viu, Fernando? Se coloque, porque Ele não é muito, nem cego, nem surdo, Ele é vivo, e Ele conversa, Ele fala conosco. O Espírito Santo, peça ao Senhor que confirme e capacite cada vez mais, para que esses ministérios, com esses dons que eles dão a vocês, que no ministério que você tiver, na família, na rua, na vizinhança, no trabalho, na igreja, que vocês sejam produtivos e que esse reino cresça mais e mais e mais, que nós possamos, no grande dia, mostrar o Senhor como aquele servo mostrou. Senhor, que o tal talentos que o Senhor me deu, eu multipliquei 1000 vezes. É esse o objetivo. E eu vou orar com irmãos. Mas o bom é que esses estudos nos motivam, nos despertam a fazer mais do que nós estamos fazendo. Com certeza, eu despertar. Claro que é o que nós fazemos. Pelo que Deus fez por nós e faz, né? Vamos orar, eu vou orar, viu, irmãos? Senhor meu Deus, grande és, maravilhoso, poderoso, tu és perfeito, Senhor. Nós te amamos, nós dependemos de ti, Senhor. Nós não somos nada, não fazemos nada, não queremos nada, não entendemos nada, não vemos nada sem a tua presença. Teu Santo Espírito, Senhor, aqui junto de nós, é uma riqueza, Senhor. Maravilha saber que o teu Santo Espírito vive conosco, vive em nós. Nós te pedimos agora, Senhor, diante de tudo que foi exposto aqui, nós te clamamos, Senhor, nos mostra a tua vontade, mostra como o Senhor quer nos usar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço especial que o Senhor visite o coração de Fernanda, Pai. Ela é tua filha,
Ela te ama, Senhor, e ela espera de ti. Continua, Senhor, a falar com ela. Falta que ela se fortaleça mais e que ela possa, Senhor, desse primeiro ministério que o Senhor apresentou a ela, que ela possa dar frutos, meu Pai, frutos desse ministério dela, que é rico, que é o ministério mais importante que nós temos, Senhor, é a nossa família. Muito obrigada por tudo que o Senhor já fez, está fazendo, Ele vai fazer na vida de cada um que está aqui e que não veio hoje, meu Pai. Então nós só podemos te dizer gratidão, Senhor. É o que temos no nosso coração. Por sua imensa bondade e nos confiar tão honrosa missão, que é falar de ti, que é falar do teu projeto lindo e maravilhoso de salvação. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada para todos.